Olá e bem-vindos ao canal Xeretando o Mundo, onde vamos explorar o fascinante mundo das curiosidades. Prepare-se para uma jornada inesquecível. Já imaginou você, explorando uma fascinante floresta onde as plantas dormem à noite e os animais brilham no escuro? Ou mergulhando nas profundezas do oceano, onde criaturas bizarras desafiam toda a nossa imaginação? Neste vídeo vamos desvendar os segredos da natureza mais incrível do nosso planeta. Você vai descobrir adaptações extraordinárias, paisagens de tirar o fôlego e fatos tão surpreendentes que vão te deixar de queixo caído. Quer saber como uma planta carnívora captura suas presas? Ou qual o segredo da camuflagem perfeita de alguns animais? Então, não perca nenhum minuto. Se inscreva no canal, ative o sininho e prepare-se para se maravilhar com a biodiversidade que nos cerca. Juntos, vamos explorar um mundo cheio de vida e beleza. Você sabia que o maior organismo vivo do mundo é um fungo chamado Armillaria ostoiae, conhecido como fungo do mel? Localizado na Floresta Nacional em Oregon, nos Estados Unidos, esse fungo se estende por mais de 3.500 acres, cerca de 1.400 hectares, e estima-se que tenha mais de 2.400 anos de idade. O que torna esse organismo tão impressionante é sua rede subterrânea de raízes, que se espalha pela terra, conectando-se a árvores e outros vegetais, permitindo que ele se alimente e se reproduza. Embora a parte visível do fungo seja composta por cogumelos, a verdadeira extensão deste fungo está oculta sob a superfície, desafiando nossa percepção do que significa ser vivo e revelando a complexidade das interações ecológicas nas florestas. Há uma grande variedade de plantas carnívoras, e a mais conhecida delas é, sem dúvida, a Vênus penteadeira, assim conhecida popularmente. Essa planta impressionante é famosa por suas armadilhas que se assemelham a bocas, as quais se fecham rapidamente ao perceber a presença de insetos. As folhas da Vênus penteadeira possuem bordas afiadas que auxiliam na captura e retenção de suas presas. Quando um inseto toca os pelos sensoriais localizados dentro da armadilha, ela se fecha em questão de segundos, iniciando a digestão da presa para obter nutrientes essenciais, como nitrogênio em solos que são deficientes. Nativa das áreas pantanosas do sudeste dos Estados Unidos, a Vênus penteadeira não só encanta pela sua aparência singular e comportamento, mas também se tornou um símbolo na botânica e um tema recorrente na cultura popular. Você sabia que os flamingos nascem com as penas cinzentas e tornam-se rosa devido à sua dieta? Os flamingos são aves icônicas, reconhecidas por sua plumagem vibrante e por seu longo pescoço e pernas. A cor rosa característica dessas aves é resultado de sua dieta, que consiste principalmente de crustáceos e algas ricas em carotenoides, pigmentos naturais que conferem a coloração. Esses carotenoides são metabolizados e depositados nas penas, pele e até mesmo no bico dos flamingos. Filhotes de flamingo nascem com penas cinzentas, e à medida que crescem e se alimentam de sua dieta rica em carotenoides, sua plumagem se torna gradualmente mais rosa. O grau de coloração pode variar entre as espécies de flamingos e também depende da quantidade de carotenoides que consomem. Além de sua beleza, a coloração rosa tem um papel social importante, pois está associada à saúde e à vitalidade, influenciando a escolha de parceiros durante o acasalamento. Você está gostando do vídeo? Então deixe o seu like, inscreva-se no canal e compartilhe com seus amigos. Vamos agora explorar um pouco os planetas. Você sabia que a gravidade na Lua é aproximadamente 1/6 da gravidade da Terra? Isso significa que um objeto que pesa 60 kg na Terra pesaria cerca de 10 kg na Lua. Essa diferença na gravidade tem implicações significativas para a movimentação e a experiência dos astronautas, assim como para a física dos objetos na superfície lunar. A gravidade lunar mais fraca é resultado da menor massa da Lua em comparação com a Terra. Enquanto a Terra tem um diâmetro de cerca de 12.742 km, a Lua tem um diâmetro de cerca de 3.474 km. Essa gravidade reduzida permite que os astronautas saltem mais alto e se movam de forma diferente em comparação com a Terra. Durante as missões Apollo, os astronautas foram capazes de realizar saltos e movimentos que seriam impossíveis sob a gravidade terrestre. Além disso, a gravidade na Lua afeta a forma como os materiais se comportam, influenciando a exploração para futuras missões espaciais. Você sabia que o planeta Urano se destaca entre os planetas do Sistema Solar por sua rotação peculiar quase deitada, com um eixo inclinado em impressionantes 98 graus em relação ao plano orbital? Esse gigante gasoso apresenta uma dinâmica única.
Essa inclinação extrema não apenas confere a Urano um comportamento orbital distinto, mas também dá origem a padrões climáticos extremos, repletos de tempestades e variações de temperatura. Esses mistérios fascinantes fazem de Urano um objeto de estudo intrigante e uma janela para compreender as complexidades do nosso sistema solar. Olha que coisa interessante com relação aos planetas, estima-se que o número de estrelas no universo supere o total de grãos de areia em todas as praias da Terra, com cifras que podem chegar a trilhões. Essa comparação impressionante revela a imensidão do cosmos e ressalta o quanto ainda ignoramos sobre ele, despertando nossa curiosidade científica. O planeta Mercúrio não tem atmosfera, tornando suas temperaturas extremamente variáveis entre dia e noite. Mercúrio, o planeta mais próximo do Sol, não possui uma atmosfera significativa, resultando em temperaturas que variam drasticamente entre o dia e a noite, podendo chegar a 430 graus Celsius durante o dia e menos 180 graus Celsius à noite. Essa condição extrema torna Mercúrio um dos mundos mais inóspitos do Sistema Solar. Você sabia que o maior vulcão conhecido do Sistema Solar é o Monte Olimpo no planeta Marte? Isso mesmo que você ouviu. O Monte Olimpo é um gigante. No vasto deserto vermelho de Marte, ergue-se uma montanha colossal que desafia a imaginação, é o Monte Olimpo. Com seus impressionantes 22 quilômetros de altura, ele se eleva como um titã entre os vulcões do Sistema Solar, quase 3 vezes mais alto que o Monte Everest. Sua base se estende por cerca de 600 quilômetros, criando uma caldeira de 80 quilômetros de diâmetro, resultado de erupções vulcânicas que ocorreram há milhões de anos. A superfície do Monte Olimpo é marcada por camadas de lava solidificada e imensas falhas geológicas, testemunhas silenciosas de uma atividade vulcânica intensa e prolongada. Ao longo de sua história, o vulcão pode ter formado um ecossistema único onde a água, a vida e a atmosfera de Marte poderiam ter coexistido em algum momento. Um dia em Vênus é mais longo que um ano. Devido à sua rotação extremamente lenta, um único dia em Vênus equivale a 243 dias terrestres, enquanto um ano, tempo para orbitar o Sol, dura apenas 225 dias terrestres. Agora vamos explorar algumas curiosidades sobre plantas. Você sabia que o bambu é o campeão do crescimento vegetal? Sim, o crescimento do bambu é verdadeiramente impressionante, sendo considerado o campeão de crescimento entre as plantas. Algumas espécies têm a capacidade extraordinária de crescer até 90 centímetros em apenas 24 horas, uma façanha que surpreende até os mais experientes botânicos. Esse crescimento acelerado se deve a uma combinação de fatores, incluindo seu sistema de raízes extenso e a estrutura leve de seus caules, que permite que a planta maximize a absorção de nutrientes e água. O bambu não só se destaca em altura, mas também desempenha um papel vital nos ecossistemas, servindo como habitat para diversas espécies de fauna e contribuindo para a conservação do solo. Além de suas qualidades de crescimento, o bambu é amplamente utilizado em diversas culturas, sendo uma fonte de material sustentável para construção, móveis e utensílios. Sua versatilidade e rapidez de crescimento fazem dele uma planta admirada e valorizada em todo o mundo. Os girassóis são fascinantes não apenas pela sua beleza, mas também por seu comportamento único. Eles seguem o sol enquanto crescem. Esse fenômeno é conhecido como heliotropismo. Durante o dia, as flores jovens se voltam para acompanhar a luz solar, maximizando a absorção de energia necessária para o seu crescimento. Esse movimento acontece graças a células especiais em seus caules, que se expandem de maneira desigual. Quando a luz do sol incide sobre um lado da planta, as células desse lado se alongam, fazendo com que o girassol se incline em direção à luz. Esse processo não apenas ajuda a planta a crescer de forma saudável, mas também atrai polinizadores, já que as flores abertas são mais visíveis quando estão voltadas para o sol. À medida que os girassóis amadurecem, suas flores se fixam em uma posição voltada para o leste, otimizando a exposição ao sol ao longo do dia. Essa adaptação notável ilustra a incrível relação entre as plantas e seu ambiente, mostrando como a busca pela luz solar é fundamental para a sobrevivência e o desenvolvimento dos girassóis. Você sabia que as sequoias são as árvores mais altas do mundo? Sim, verdadeiramente impressionantes e são reconhecidas como as árvores mais altas do mundo. Algumas dessas majestosas árvores podem atingir impressionantes 115 metros de altura. Além de seu tamanho colossal, elas também possuem uma longevidade extraordinária, podendo viver por mais de 2.000 anos.
Essas árvores imensas nativas da Califórnia têm um sistema de raízes profundo e amplo que as ajuda a se sustentar, mesmo em condições adversas. Sua casca espessa e resistente a incêndios é uma adaptação que as protege de ameaças naturais, permitindo que prosperem em seu habitat. As sequoias não são apenas maravilhas da natureza, elas também desempenham um papel crucial nos ecossistemas em que estão inseridas, fornecendo abrigo e alimento para diversas espécies de fauna. Além disso, são um símbolo da conservação ambiental, lembrando-nos da importância de proteger essas magníficas árvores para as futuras gerações. A samambaia é uma das plantas mais antigas do planeta, tendo sobrevivido desde a era dos dinossauros. Fósseis de samambaias datados de 350 milhões de anos revelam que essas plantas já habitavam a Terra muito antes dos humanos aparecerem. Essas plantas são caracterizadas por suas folhas frondosas e delicadas, que se desenrolam em formas sinuosas. As samambaias prosperam em ambientes variados, desde florestas tropicais até áreas sombreadas, e desempenham um papel importante nos ecossistemas, ajudando a manter a umidade do solo e fornecendo abrigo para diversas espécies. Além de sua importância ecológica, as samambaias têm um valor cultural e ornamental, sendo amplamente utilizadas em jardins e paisagismo. Sua longa história e resiliência são um testemunho da capacidade da vida vegetal de se adaptar e prosperar ao longo de milhões de anos, fazendo da samambaia um verdadeiro ícone da flora terrestre. Vamos agora explorar os mares e aprender um pouco sobre esta maravilhosa obra da criação de Deus. A Fossa das Marianas é a região mais profunda dos oceanos, alcançando cerca de 11 quilômetros de profundidade. Localizada no Oceano Pacífico, a fossa é um exemplo impressionante das forças tectônicas que moldam nosso planeta. Formada pela placa tectônica do Pacífico sob a placa das Filipinas, a Fossa das Marianas não é apenas um local de grande profundidade, mas também um ecossistema único e pouco explorado. As condições extremas de pressão, temperatura e escuridão criam um ambiente desafiador para a vida, mas mesmo assim, diversas espécies adaptadas conseguem sobreviver nesse habitat inóspito. A exploração da Fossa das Marianas tem revelado organismos fascinantes, como criaturas bioluminescentes e espécies que se alimentam de quimiossíntese. Apesar das dificuldades, missões científicas continuam a investigar essa região misteriosa, oferecendo insights sobre a biodiversidade marinha e os processos geológicos da Terra. A Fossa das Marianas não é apenas uma maravilha natural, mas também um lembrete da vastidão e complexidade dos oceanos que cobrem nosso planeta. Você sabia que os oceanos do mundo abrigam mais de 20 milhões de toneladas de ouro dissolvido em suas águas? Pois é, mas é praticamente impossível explorar comercialmente este ouro. Essa quantidade impressionante de ouro é resultado de processos naturais, como a erosão de rochas e a atividade vulcânica, que liberam minúsculas partículas de ouro que acabam se dispersando na vasta massa de água. Embora essa quantidade de ouro pareça uma oportunidade incrível, a extração comercial desse recurso é praticamente impossível. As partículas de ouro estão diluídas em concentrações extremamente baixas, tornando o processo de extração não viável do ponto de vista econômico e tecnológico. Além disso, a extração poderia causar danos significativos aos ecossistemas marinhos, levantando questões éticas sobre a preservação da biodiversidade oceânica. Assim, apesar de ser um fato fascinante que os oceanos contêm tanto ouro, a realidade é que essa riqueza permanece inexplorada e inatingível, guardada nas profundezas azuis do planeta. A Grande Barreira de Coral é o maior recife de coral do mundo, estendendo-se por mais de 2.300 quilômetros ao longo da costa da Austrália. Essa incrível estrutura não só é uma maravilha natural, mas também é tão vasta que pode ser vista do espaço. Formada por milhares de pequenos organismos chamados pólipos de coral, a Grande Barreira de Coral é um ecossistema rico em biodiversidade, abrigando milhares de espécies de peixes, moluscos, tartarugas e outros organismos marinhos. É considerada um dos locais mais importantes para a conservação marinha, servindo como habitat e fonte de alimento para muitas formas de vida. Além de sua beleza e importância ecológica, a Grande Barreira de Coral também possui um valor econômico significativo, atraindo milhões de turistas anualmente que vêm para explorar suas águas cristalinas e vibrantes. No entanto, a barreira enfrenta ameaças sérias, como mudanças climáticas, poluição e práticas de pesca insustentáveis, o que torna a conservação deste patrimônio natural uma prioridade global. Você sabia que o Lago Baikal, localizado na Sibéria, Rússia, é o lago mais profundo do mundo, atingindo uma profundidade de cerca de 1.642 metros?
Sim, é verdade. Além de ser o mais profundo, é também o maior lago de água doce em volume, contendo aproximadamente 20% da água doce não congelada da Terra. O Baikal é famoso por sua biodiversidade, abrigando muitas espécies endêmicas, e é considerado um patrimônio mundial da Unesco. Sua água é conhecida por ser extremamente clara e limpa. Você sabia que a Antártida é considerada um deserto seco? Surpreendente para muitos, pois, apesar de ser coberta por uma vasta camada de gelo, é tecnicamente considerada o continente mais seco do planeta. Isso se deve à sua baixa precipitação, que é menor do que a de muitos desertos quentes. A média de precipitação na Antártida é de apenas 20 milímetros por ano em algumas áreas, principalmente nas regiões interiores. A maior parte da umidade que cai é na forma de neve, que se acumula ao longo dos anos, mas a evaporação e a falta de umidade no ar fazem com que a Antártida mantenha características de deserto. Além de ser um deserto gelado, a Antártida desempenha um papel crucial no clima global, influenciando padrões atmosféricos e correntes oceânicas. A preservação de seu ecossistema é vital não apenas para as espécies que habitam a região, mas também para a saúde do nosso planeta. Você sabia que o deserto do Saara é maior que a área do Brasil? Sim, o deserto do Saara é um dos maiores desertos do mundo, e de fato, é maior do que o Brasil em área. O Saara ocupa aproximadamente 9,2 milhões de quilômetros quadrados, enquanto o Brasil tem uma área de cerca de 8,5 milhões de quilômetros quadrados. A desertificação no Saara é um problema significativo, e algumas estimativas sugerem que ele pode estar se expandindo em até 10 quilômetros por ano. Essa expansão é impulsionada por fatores como mudanças climáticas, desmatamento e práticas agrícolas insustentáveis, que contribuem para a degradação do solo e a perda de vegetação. Olha que curiosidade impressionante! Existem mais de 3 milhões de naufrágios nos oceanos. Sim, é verdade. Existem mais de 3 milhões de naufrágios nos oceanos. Esses naufrágios incluem uma vasta gama de embarcações, desde navios vikings e barcos de pesca antigos até navios de guerra modernos e cargueiros. Cada naufrágio serve como uma cápsula do tempo, preservando artefatos e histórias de épocas passadas. Os naufrágios são importantes não apenas do ponto de vista histórico, mas também ecológico, pois muitas vezes se tornam recifes artificiais, proporcionando habitat para diversas espécies marinhas. A exploração de naufrágios também é uma área fascinante de pesquisa para arqueólogos e historiadores, ajudando a entender melhor a navegação e o comércio ao longo da história. As algas produzem mais de 50% do oxigênio da Terra. Apesar de pequenas, desempenham um papel essencial na regulação atmosférica. Sim, é verdade. As algas, especialmente as algas microscópicas chamadas fitoplâncton, são responsáveis por mais de 50% do oxigênio da Terra. Apesar de serem muito pequenas e frequentemente invisíveis a olho nu, esses organismos desempenham um papel crucial na fotossíntese, convertendo dióxido de carbono e luz solar em oxigênio. Além de produzir oxigênio, o fitoplâncton também é fundamental na cadeia alimentar marinha e na regulação dos ciclos de carbono e nutrientes nos oceanos. Assim, as algas têm um impacto significativo na saúde do planeta e na manutenção de um ambiente respirável para muitos organismos, incluindo os seres humanos. Por este motivo, há uma grande preocupação com a preservação dos oceanos. Você sabia que o Monte Everest cresce anualmente? Devido ao movimento das placas tectônicas, ele aumenta cerca de 4 milímetros por ano. Sim, é verdade. O Monte Everest, a montanha mais alta do mundo, cresce anualmente devido ao movimento das placas tectônicas. Ele está localizado na fronteira entre a placa tectônica indiana e a placa tectônica eurasiática, e esse movimento resulta em um aumento de cerca de 4 milímetros por ano na sua altura. Esse crescimento é um processo contínuo, embora possa ser afetado por outros fatores como erosão e mudanças climáticas. Mesmo assim, o Everest continua a ser uma das montanhas mais espetaculares e em constante mudança da Terra. As pirâmides do Egito estão alinhadas com estrelas específicas, sua construção reflete profundo conhecimento astronômico. Sim, é verdade que as pirâmides do Egito, especialmente as pirâmides de Gizé, estão alinhadas com estrelas específicas e têm um profundo conhecimento astronômico por trás de sua construção. Os antigos egípcios eram observadores cuidadosos do céu e frequentemente utilizavam as estrelas para guiar suas construções. Por exemplo, a Grande Pirâmide de Quéops é alinhada com a constelação de Órion. Além disso, as pirâmides também estão orientadas em relação aos pontos cardeais.
Esse alinhamento demonstra não apenas um conhecimento avançado de astronomia, mas também a importância que as estrelas e a cosmologia tinham na cultura egípcia antiga. Você sabia que existe uma árvore chamada baobá que pode armazenar até 120 mil litros de água em seu tronco para sobreviver em climas áridos? O baobá é uma árvore conhecida por seu tronco largo e forma peculiar. Ela é nativa de regiões da África, Madagascar e Austrália e é famosa por sua capacidade de sobreviver em climas áridos e ambientes desafiadores. Uma das características mais impressionantes do baobá é sua habilidade de armazenar grandes quantidades de água em seu tronco. Durante a estação chuvosa, a árvore absorve água e a armazena em seu tecido esponjoso, permitindo que ela sobreviva durante longos períodos de seca. Em condições ideais, um baobá pode armazenar até 120 mil litros de água, o que é essencial para sua sobrevivência em climas áridos. Os baobás podem viver por milhares de anos, com alguns exemplares tendo mais de 1000 anos. O baobá produz frutos que são ricos em vitamina C e outras substâncias nutritivas. Suas folhas também são comestíveis e podem ser usadas em vários pratos. O baobá é muitas vezes chamado de árvore da vida, devido à sua importância para os ecossistemas locais e as comunidades humanas. É um símbolo de resistência e adaptação. Além de suas características únicas, os baobás desempenham um papel vital nos ecossistemas onde estão presentes, servindo como abrigo e alimento para várias espécies de fauna, incluindo pássaros e insetos. Devido a essas qualidades notáveis, o baobá é não apenas uma árvore fascinante do ponto de vista botânico, mas também uma parte importante da cultura e da vida das pessoas que habitam as regiões onde cresce. Vamos agora falar um pouco sobre aves e animais, começando pelas corujas. As corujas podem girar a cabeça até 270 graus, permitindo que vejam em quase todas as direções sem mover o corpo. As corujas são aves fascinantes, conhecidas por suas habilidades notáveis e adaptações únicas. Uma das características mais impressionantes delas é a capacidade de girar a cabeça até 270 graus. Essa habilidade permite que elas tenham um campo de visão amplo sem precisar mover todo o corpo, o que é crucial para a caça e a detecção de predadores. As corujas possuem 14 vértebras cervicais, o que é mais do que os humanos, que têm apenas 7. Essa maior quantidade de vértebras permite uma flexibilidade excepcional. No entanto, elas não podem girar a cabeça em um círculo completo, 360 graus, devido a limitações nas artérias que irrigam o cérebro. Além da rotação da cabeça, as corujas são adaptadas para a visão noturna. Seus olhos são grandes e possuem uma estrutura que maximiza a captação de luz, permitindo que vejam bem em ambientes escuros. Elas também têm uma combinação de células de bastão, que são sensíveis à luz, e células de cone, que ajudam na percepção de cores. As corujas também têm uma audição excepcional. Seus ouvidos estão posicionados de maneira assimétrica, o que permite que elas localizem sons com precisão. Isso é especialmente útil para caçar presas que se movem em ambientes escuros. As corujas são predadoras noturnas, alimentando-se principalmente de pequenos mamíferos, aves e insetos. Sua capacidade de girar a cabeça e sua visão aguçada as ajudam a localizar e capturar presas com grande eficácia. Culturalmente, as corujas são frequentemente associadas à sabedoria e ao conhecimento. As corujas são aves impressionantes, adaptadas de maneira única para a vida noturna, com habilidades que as tornam predadoras eficazes em seu habitat. A capacidade de saltar do canguru é realmente impressionante. Com suas pernas traseiras poderosas e uma cauda musculosa que funciona como um contrapeso, esses marsupiais são verdadeiros mestres da locomoção por saltos. Um canguru pode facilmente saltar até 3 metros de altura e cobrir distâncias de até 9 metros em um único salto. Isso é possível graças à combinação de força muscular e técnica de salto altamente eficiente. Além da altura e da distância, os cangurus também são muito rápidos. Um canguru vermelho, por exemplo, pode atingir velocidades de até 56 km por hora durante a corrida. As características físicas dos cangurus, como as pernas longas e poderosas, os pés grandes e a cauda musculosa, são adaptações evolutivas que permitem esses saltos extraordinários. Essas adaptações os ajudam a escapar de predadores, a percorrer longas distâncias em busca de alimento e água, e a viver em ambientes desafiadores como as planícies abertas da Austrália. Existem diferentes espécies de cangurus, cada uma com suas próprias características e capacidades de salto. Os cangurus vermelhos são geralmente maiores e mais rápidos do que os cangurus cinzentos, por exemplo.
A capacidade de saltar oferece diversas vantagens para os cangurus. Saltar é uma forma eficiente de se locomover em ambientes abertos, como as planícies australianas. Os saltos ajudam os cangurus a escapar de predadores. Os cangurus podem cobrir grandes distâncias em busca de alimentos como gramíneas e folhas. Os cangurus são animais fascinantes com habilidades de salto que os tornam únicos no reino animal. Suas adaptações evolutivas e sua capacidade de locomoção por saltos os ajudam a sobreviver e a prosperar em seus habitats naturais. Obrigado por assistir o vídeo, deixe o seu like, inscreva-se no canal e compartilhe com seus amigos.